Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, vou colocar aqui o título da live. Aí. Hoje falaremos de Oi, Ri, tudo bem? Síndrome de Hansen-Hunt. Oi, Débora! Débora, hoje já foi o e-mail dos certificados, tá? Então confere o seu e-mail que já tem lá falando do certificado do curso, tá bom? Oi, Aline, oi, Felipe, oi, Sueli. Como vocês estão? Vou aqui ligar mais uma luz para ver se melhora um pouco estas sombras. Muito bem, isso é uma coisa que a gente vai até falar. Ah, melhorou. Sombras, não vou falar hoje, mas vou falar outro dia sobre sombras. Muito bem, oi Sheila, oi Josi, tudo bom? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre síndrome de Hansen-Hunt. Eu coloquei alguns posts falando sobre a síndrome. Deixa eu ver se eu tiro esse... Ah, aqui melhorou, né? Tirando aqui de trás. Oi, Elaine! Tudo bom? Andréia, que saudade! Oi, Felipe! Oi, Carol! Gente, posso falar que eu tava morrendo de saudade de fazer live? Me mandam uns coraçõezinhos se vocês também estavam com saudades das minhas lives. Hoje eu tô precisando de carinho. Mandem coraçõezinhos pra mim, por favor. Tô precisando de... Sabe? Tô precisando. Muito bem, vamos lá. O que eu pensei em fazer? Eu gosto muito de escrever os posts para vocês e eu tenho pensado em fazer assim, semanas de um assunto, e a gente termina a semana, que a nossa semana não vai ser certinha, mas com uma live sobre um assunto específico. Então essa semana eu fiz alguns posts sobre síndrome de Hansen-Hunt e a gente está terminando agora com essa live sobre síndrome de Hansen-Hunt. Então, na próxima semana a gente vai ter um outro assunto que eu vou fazer vários posts sobre isso, desse assunto, e a gente vai fazer uma live na outra terça-feira sobre esse assunto. O que vocês acham dessa ideia? Me mandem aqui se vocês gostam dessa ideia de ter um mesmo assunto percorrendo durante a semana aí pra gente conseguir trazer mais informações. Oi, Letícia, tudo bom? Oi, Giane. Oi, Lívia. Oi, Andressa, tudo bem? Sheila. Muito bem. Me respondam aí o que vocês acham sobre isso. O que vocês acham dessa ideia? Tá? A gente já vai se preparando para começar a falar. Oi, Ma! Gente, a Marina que acabou de entrar aqui, a Marina é uma das fisioterapeutas que faz parte da minha equipe. Então, como vocês já estão vendo eu falar, eu não dou conta de atender as pessoas, todo mundo, mas eu tô com uma equipe, daquele jeito, para ajudar no tratamento dos pacientes com paralisia facial. Então, a gente faz treinamento em conjunto, a gente estuda os casos, a gente discute os casos, tem discussão, tem análise. Então, a equipe tá fantástica. A Marina tá aqui acompanhando hoje. Que bom que você tá aqui, Má. Obrigada, viu? Oi, Tati, tudo bem? Bom, então vamos lá. Já que ninguém respondeu, acho que vocês não gostaram da ideia, né? Pelo jeito, não curtiram a ideia. Mas vamos falar sobre a síndrome de Hansen-Hunt. Então vamos lá. Vou começar contando o que é a síndrome de Hansen-Hunt. A síndrome de Hansen-Hunt, ela é uma paralisia facial causada por o vírus da herpes zoster. Tá bom? Então, assim, a paralisia facial em si, ela tem diversas causas, tá? Ela pode ter uma causa que é por uma retirada de chivanoma vestibular, e aí eu movimento um pouquinho o nervo e tenho uma lesão no nervo facial. Ai, Sueli, obrigada. A Sueli respondeu pra mim, obrigada. Tô um pouquinho mais tranquila. Ela respondeu que gostou da ideia de fazer uma semana com um post, com um assunto só. Pra gente finalizar com a live na terça-feira. Você pode ter uma paralisia facial por um trauma, aconteceu um traumatismo de
osso temporal e aí tem uma secção do nervo. Você pode ter uma paralisia de Bell, você pode ter uma paralisia por uma compressão de um sangramento dentro do cérebro. Tudo isso pode acontecer. Então, a paralisia, ela é um sintoma. Ela não é a doença, tá bom? A doença é o que causa a paralisia. Como consequência, a gente tem a paralisia. A mais comum de todas, de paralisia periférica, é a paralisia de Bell, que é o que a gente conhece, que é uma paralisia unilateral, ou seja, só de um lado do rosto, que a gente tem perda de movimento, perda do piscar, aquela paralisia mais clássica. Mas existem outras condições que levam a uma paralisia muito semelhante à paralisia de Bell. Só que fazer essa distinção de qual é a real causa é fundamental. Por quê? Na paralisia de Bell, como a gente já falou algumas vezes, é causada pelo vírus da herpes simples, que causa um tipo de lesão. Já o vírus da herpes zoster, ele causa outro tipo de lesão. Então eu vou contar a historinha da paralisia por síndrome de Hansen-Hunt. Então você, lá pequeno, tem catapora, tá? Então você tem catapora e essa é a nossa primeira infecção pelo vírus da herpes zoster. Então ele é um vírus que a gente tem e pega a catapora. Só que esse vírus, ele não sai do nosso corpo. Ele fica dormente, hibernando tipo Zé Colmeia. E aonde é a toca do Zé Colmeia, vírus da herpes zoster? No gânglio geniculado do nervo facial. Ou seja, ele mora, a toca do Zé Colmeia, do vírus da herpes zoster, é justamente no gânglio geniculado. Só nesse lugar? Não, não necessariamente. Ele pode também estar em gânglios sensitivos, ou seja, que trazem a sensibilidade nas costas. A grande maioria das pessoas, 56%, se eu não me engano, depois eu até olho aqui no artigo que eu peguei, 56% tem a reativação da herpes zoster nas costas, que é aquele cobreiro, sabe? Que tem dor, bolhas, que tem que dormir separado, que tem que lavar o lençol separado, porque passa. E é isso que acontece. Só que uma parte deles, deixa eu conferir aqui, ó, com vocês, 35% pode evoluir, pode ser por síndrome de Hansen-Hunt. Então, 56% é nessa região aqui torácica. E 35% ele dorme aqui no gânglio geniculado do nervo facial e um belo dia, quando você está estressado, quando você está com a imunidade baixa, quando não comeu direito, quando tem alguma outra patologia que faz com que a paralisia, que a sua imunidade caia. Quando o seu corpo tá lá, tipo, nem tendo forças para manter a imunidade no lugar, o Zé Colmeia faz o quê? E acorda. O seu vírus da herpes zoster fala assim, opa, vou aparecer. Ninguém tá tomando conta de mim, eu vou aparecer. A nossa imunidade, na verdade, é o tomar conta do corpo, é a proteção. Quando ela cai, fala, ó, vou aparecer. Ela pode acontecer somente no nervo facial? Não, a Josi tá falando aqui, ó, que a mãe dela deu no crânio, provavelmente deu no rosto ou deu em região de pele, porque ele também pode pegar o nervo trigêmeo, que é a parte da sensibilidade. Mas no caso da síndrome de Hansen-Hunt, ele estava lá dormindo no gânglio geniculado do nervo facial e ele resolveu acordar, tá bom? Quando ele acorda, o que ele faz? Ele tá com fome, ele tá querendo ir para todo lugar. Ele começa a inflamar o local, porque ele começa a provocar lesões no local. Toda vez que a gente tem uma lesão, a gente provoca uma inflamação, que é a resposta do nosso corpo para cura, tá? Então, a gente vai utilizar os nossos recursos para nos curar. E a inflamação é o processo de cura. Então, quando o vírus entra em atividade e ele começa a provocar lesões, o corpo fala, opa,
manda todo mundo lá porque a gente tem que resolver aquele problema, tem que curar. Então você tem aumento da quantidade de sangue, você tem liberação de um monte de substâncias para tentar controlar aquela lesão, controlar aquele vírus. Só que, diferente do caso da paralisia de Bell, em que o vírus da herpes simples provoca essa lesão e essa inflamação numa região, e é a inflamação que começa a apertar o nervo e isso causa a lesão no nervo facial, na síndrome de Hansen-Hunt, além de ter esse apertar, esse espremer o nervo, o próprio vírus começa a machucar o nervo. Então aí a gente tem duas lesões sobre o nervo facial. Uma lesão direta, que é o vírus da herpes zoster indo lá e machucando diretamente o nervo, e a outra que pode ser de forma indireta. Essa indireta, ela é tanto por compressão, então essa inflamação apertar o nervo e aí deixa de passar sangue, de passar nutrientes, de passar tudo isso dentro para aquela região do nervo, ou como isquemia. Essa compressão aperta não só o nervo, mas aperta os vasos que chegam até o nervo, então deixa de chegar suprimentos para o nervo facial. Eu quero que vocês me respondam, mandem um coraçãozinho, fala aí se vocês entenderam como funciona o começo, a infecção pelo vírus da herpes zoster, e se vocês entenderam que no caso da lesão por herpes zoster, nós temos duas lesões. Então, se a gente tem mais do que uma lesão, provavelmente essa lesão no nervo facial é mais importante, tá bom? Obrigada Fabi, obrigada Bárbara. Muito bem. Então assim, esse é o que está acontecendo. O que você pode sentir, tá? Como o vírus da herpes zoster, ele é muito forte, ele não fica às vezes só no nervo facial. Ele pode, olha só, ele pode transitar de um nervo para o outro. Tá? O que eles viram? Quando fazia-se cirurgia de descompressão, Adriana, obrigada, eu não sabia o seu nome, Adriana. A Adriana respondeu, obrigada. Quando eles começaram a fazer cirurgia de descompressão, né? E eles iam analisar o que tinha dentro do nervo facial daqueles pacientes que tinham paralisia facial. E eles viram que o vírus da herpes zoster circulava dentro do nervo. Como os nossos nervos, eles ou correm um do lado do outro, ou eles dão mãos um para o outro, que a gente chama de anastomose, é quando um dá a mão para o outro. O vírus da herpes zoster, ele transita de nervos em nervos. Então, o que pode acontecer? Esse vírus, além de ficar no nervo facial, ele pode ir para um outro nervo que chama vestíbulo coclear. E esse pode, viu? Ele normalmente acontece junto. E esse nervo vestíbulo coclear, o que ele é responsável? Ele é responsável pela audição, ele é responsável pelo equilíbrio. Então, o que pode acontecer na síndrome de Hansen-Hunt? Não só um comprometimento facial, mas você pode ter zumbido, perda auditiva, perda de equilíbrio, porque ele vai andando para outros caminhos. Outra coisa que pode acontecer, o nervo facial, ele dá a mão, ou seja, ele tem uma anastomose, uma ligação com o nervo trigêmeo, que é o responsável pela sensibilidade do rosto. Então, o que acontece? Ele vai para o nervo trigêmeo também, podendo ter lesões e dor numa neuralgia do trigêmeo. Já não é tão comum, mas pode acontecer, tá bom? Então, na síndrome de Hansen-Hunt, diferente da paralisia de Bell, você pode ter quais são os sintomas mais comuns? A paralisia facial unilateral. No mesmo lado, você tem alteração de paladar por causa da sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. Pode ter tanto
perda auditiva por uma lesão do nervo vestíbulo coclear, que é o outro nervo lá responsável pela audição e de equilíbrio, como hiperacusia. Você tem uma alteração de sensibilidade, tá? Pro som. Sons mais agudos se tornam mais incômodo, tá? Então você pode ter não só uma alteração de volume, de acuidade auditiva, mas ao mesmo tempo um incômodo com som mais agudos, tá bom? Além disso, pode ter perda de equilíbrio, pode ter zumbido, tá bom? Pode ter alteração de lacrimejamento. E outra, lesões que são as bolhas, porque aí ele pega a parte sensitiva do nervo facial, do nervo facial, e pode ser do trigêmeo também, ele anda pelo nervo e vai estourar nessas bolhas. Tanto que, o que acontece? Pacientes que estão em fase com a presença de bolhas nessa região da orelha, a gente não pode atender pondo a mão. Por quê? Esse daqui, ó, são as bolhas, é o vírus da herpes zoster que caminhou pelo nervo e saiu pela pele. Ele foi até o final e estourou e virou uma bolha cheia de vírus. Então, quem tem essas bolhas que aparecem, tem que esperar secar as bolhas para fazer o tratamento, tá bom? Porque senão isso passa, porque é um vírus. Só que, tem uma pergunta que até fizeram lá no post. Eu preciso ter todos esses sintomas? Não preciso ter todos esses sintomas. Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito pela história do paciente e pela clínica. Outra coisa que eu esqueci de avisar, que é importantíssimo. Você tem dor retroauricular. Essa inflamação, ela é tão significativa, ela é tão importante que dá uma dor insuportável na região atrás da orelha. E diferente da paralisia de Bell, não é uma dor que passa em uma semana. É uma dor que pode passar 2, 3 meses com a dor insuportável e só melhora com medicamentos. Não melhora com físio, melhora com medicamentos. Então eu vou retomar. Quais são o sintoma que tem que estar na síndrome de Hansen-Hunt? Paralisia facial unilateral de evento agudo. Seguindo isso, qual é o próximo sintoma que é mais comum de acontecer? Dor importante retroauricular. Outra coisa que pode acontecer, perda de audição, você pode ter tontura, zumbido. A bolha, ela não é presente em todos os pacientes e algumas vezes ela não é que ela é não subdiagnosticada, mas deixa de ser vista, porque às vezes ela acontece dentro do pavilhão auricular. Quando ela acontece dentro do pavilhão auricular e o paciente vai num médico que não olha dentro do ouvido, foi no pronto-socorro e o médico não olhou dentro do ouvido. Foi no neurologista e ele não olhou dentro do ouvido. Pode ser que tenha bolhas lá dentro e que você não viu. Porque as bolhas também podem acontecer ou uma semana antes ou uma semana depois da paralisia facial. Então, às vezes você vai no médico, tá com a paralisia facial, não tem bolha. Uma semana depois você começa a ter uma coceirinha dentro do ouvido, uma pontadinha no ouvido, e isso pode ser a bolha que apareceu depois, tá? Mas também não é essencial, tem que ter bolha para ter síndrome de Hansen-Hunt. O mais comum que a gente vai pela história é a paralisia e a dor. Eu já vi várias pessoas, a Cíntia falando pior dor que existe, a Aparecida falando dor terrível. É uma dor assim insuportável e só melhora com o medicamento. Vamos falar de medicamentos. Deixa eu fazer um comentário que eu ia falar aqui, ó. Num estudo que viu 1.507 pacientes com paralisia facial periférica, tá? 12% era por síndrome de Hansen-Hunt, tá bom? Então, essa dor aí, a Josi está falando, essa dor pode ser apenas eu encostar na cabeça? Depende do que você fala em cabeça, tá, Josi? Se for rosto,
aqui, que você, mesmo em pé, você tem dor assim, ó, ao toque ou ao vento, ou às vezes dá um choque, pode ser o vírus da herpes zoster que atingiu também o nervo trigêmeo e dá uma neuralgia do trigêmeo. Agora, se for uma dor só aqui atrás, pode ser da síndrome de Hansen-Hunt. Você entendeu a diferença? Uma é no rosto, que o vento bate, já dói, parece que só de respirar já dói. Isso pode ser uma neuralgia do trigêmeo relacionada ao vírus da herpes zoster, que pode acontecer. Ah, você tá falando que foi atrás da orelha e nuca. Era da herpes zoster, era da síndrome de Hansen-Hunt mesmo, tá? E é isso mesmo, não dá pra encostar, é terrível. A Sheila falando que teve dor dentro do ouvido. Dor durante a reabilitação não é da síndrome de Hansen-Hunt, e na reabilitação a gente não pode causar dor no paciente. Lembrando que toda dor gera contração, contração é uma contração que não é seletiva, então na terapia para paralisia facial não pode ter dor de jeito algum, tá bom? Então vamos lá. Oi, Rô, tudo bem? Eu vi a Rafa aqui também, vi a Érica, ai, quanta gente boa! Muito bem, vamos lá. Oi, Rúbia! Vamos lá. Outra coisa, outro comentário que eu ia fazer sobre a síndrome de Hansen-Hunt. Olha aqui, falando das bolhas, né? As bolhas, elas podem ser uma só ou em vários lugares, tá? Olha lá, o Barros falando, metade do meu céu da boca ficou cheio de bolhas. Exatamente, tá? Então, vamos lá. Falando de medicamentos. O que a gente tem que pensar nos medicamentos para paralisia facial? O medicamento ele serve para diminuir e parar o processo lesional. O que é isso? Sabe aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se a gente não quer que a pedra fure mais, você tira a água, não é? O medicamento é isso. O medicamento vai tirar a água ali para parar de furar. Se você não dá o medicamento para parar o processo de lesão, a água vai ficar batendo e a lesão vai aumentar. Por isso que é importantíssimo tratamento imediato. O que significa imediato? O uso de medicamentos em até 48 horas. Eu vou abrir aqui nesse estudo que eu estava vendo. Vamos lá, ó. Pacientes que fizeram, deixa eu achar aqui, ó, pacientes que tomaram o corticoide, o antiviral, em até 3 dias, tem chance de, dentro daqueles ali, de recuperação quase 75% maior do que os pacientes que tomaram o medicamento depois do 4º dia. Então, o que acontece? Você tomar o corticoide vai fazer com que aquela inflamação reduza. E então, a inflamação que era o processo lesional, eu tô falando de o processo indireto na síndrome de Hansen-Hunt, você tomar o corticoide, ele segura a inflamação para que aquele edema, aquele inchaço não pressione mais o nervo e não interrompa a circulação para aquele nervo. Corticoide. Já o antiviral, e no caso da síndrome de Hansen-Hunt, ele tem que ser utilizado, ele é obrigatório, ele vai fazer com que a quantidade de vírus reduza. Se na síndrome de Hansen-Hunt a gente tem lesão direta pelo vírus, antiviral vai diminuir a quantidade de vírus. E o corticoide vai diminuir a lesão indireta. Então, o corticoide e o antiviral, eles não são para favorecer a regeneração. Eles são para interromper o que está causando o dano. Quanto mais cedo você interrompe o que está causando o dano, melhor é a sua recuperação. Porque a gente tem que lembrar que a recuperação depende do número de fibras, do número de axônios que estão inteiros, tá bom? Então vamos lá. O nervo, ele é que nem um fio de cobre, tá? Então, um fio de cobre que tá lá cheio de fiozinho dentro. Ele tá encapado, mas dentro tem cheio de fiozinho.
Se acontece, que nem aconteceu aqui em casa, que as maritacas foram lá e comeram todo o fio de cobre, todos os fiozinhos, não vai passar nada ali. Mas se a maritaca foi lá e deu uma beliscadinha em só 1 ou 2 fios, vai continuar passando, então a lesão vai ser menor, a recuperação vai ser maior, tá bom? A quantidade de fiozinhos intactos é o que vai dizer como vai ser a sua recuperação, se maior ou menor, tá bom? Perguntas até aqui, deixa eu ver o que tem de pergunta até aqui. Vamos lá. Barros falando, metade do céu da boca ficou cheio de dúvidas. A Cássia tá dizendo, tive muita dor nos primeiros 15 dias. Cássia, não dá pra dizer por dor com 15 dias se é realmente síndrome de Hansen-Hunt ou se é uma paralisia de Bell. Por quê? Se você tem uma paralisia de Bell e toma medicamento em dosagem inadequada, a inflamação provoca dor atrás da orelha, tá? É que na síndrome de Hansen-Hunt é uma dor insuportável. A Sueli tá falando, a vacina previne? A vacina previne reinfecções, tá bom? Isso sim. Tanto que eu não achei esse dado com relação à síndrome de Hansen-Hunt. Eu achei esse dado com relação à reativação ao cobreiro, né? Ao herpes zoster nas costas, que é pacientes idosos acima de 55 anos, 60, tem uma incidência maior de reativação de vírus da herpes zoster. Eu não achei dados dizendo específicos sobre síndrome de Hansen-Hunt. E é indicado a vacina para herpes zoster para que você tenha menos reativação. Então, sim, a vacina contra a herpes zoster previne essa reativação, tá bom? Deixa eu ver. Então, Grandone, é isso? A Grandone perguntou, se a paralisia é da síndrome, qual a diferença? A diferença é que na síndrome de Hansen-Hunt a lesão é mais intensa, a lesão é maior e a recuperação total é menor, tá bom? Isso é a diferença. A Alessandra falando que tinha bolhas no final do ouvido, doía demais. A Adriana falando que ela também teve isso. Barros falando que tomou antiviral atrasado 8 dias depois. Bom, melhor ter tomado do que não ter, tá bom? Ai, que bom, Lô. Vai ficar salva sim, tá? Seria legal você ficar aqui pra gente acompanhar e fazer os comentários, mas vai ficar assim. A Nath, não, eu não consigo falar aqui porque eu tenho os artigos dizendo qual é a dosagem. Tem uma revisão de 2019 dizendo, se eu não me engano é do Grayson ou Grayson, qual é a dosagem por essa revisão, mas eu não posso falar aqui, tá bom? Pode tomar vacina assim que teve? Não. Não é na hora, a vacina é para prevenir próxima, tá bom? Não, eu acho que é dose única, Sueli, mas não tenho essa informação aqui agora comigo, preciso procurar mais, eu acho que é fácil de achar, tá? Então vamos lá. Então isso é o evento, então teve a paralisia, teve a lesão, tomou o medicamento. E aí, como é o processo para reabilitação desse paciente? O processo é o mesmo do tratamento da paralisia facial. O que a gente tem que lembrar que o que trata a etiologia é o medicamento. É a cirurgia no caso de um tumor de nervo facial, tá bom? Tratamento é diferente o tratamento medicamentoso, o tratamento da etiologia é diferente da reabilitação. Reabilitação é fazer com que, após o evento, nós tenhamos a melhor recuperação possível, mas precisa ser tratada a etiologia. Quem trata a etiologia como eu falei, medicamento, cirurgia. Mas quem reabilita é o reabilitador, é o físio, é o fono, tá? Ou a físio e a fono. Então, isso daqui é o que a gente faz, é o processo de reabilitação. O que a gente faz com o processo de reabilitação? Duas coisas. Primeiro, tenta trazer o movimento mais próximo do normal possível e diminui as sequelas,
tá? As sequelas, elas podem ser que aconteça. Na síndrome de Hansen-Hunt, o que acontece? Como a lesão é muito mais intensa no nervo, você machuca mais. O Barros perguntou, o nervo é cortado pelo vírus? Não, ele não é cortado, tá? Mas as fibrinhas do axônio vão sendo perdidas e o número de fibras ali viáveis fica menor. Se a gente tinha 15 mil, 25 mil, você passa a ter menos, tá? Ah, boa pergunta, Sheila. A Sheila tá perguntando aqui, ó. E a cirurgia de descompressão do nervo? A cirurgia de descompressão do nervo é contraindicada na síndrome de Hansen-Hunt. Porque o vírus, ele é altamente contagioso. Se você abre na hora que você tá ali, né, mesmo depois de um tempo, o vírus pode ainda estar presente ali. E você espalha para outros lugares e você não quer. Então, na síndrome de Hansen-Hunt, a cirurgia de descompressão é contraindicada, tá? Sueli, obrigada, você é uma excelente profissional, tive o prazer de fazer algumas sessões. Eu tô sentindo sua falta, Sueli. Estou sentindo sua falta. Obrigada, viu? Existe um exame para saber se você teve a paralisia de Bell ou a síndrome? Então, a Grandione tá perguntando aqui, Granduane tá perguntando. É pela história clínica, tá? É pela história e pela clínica. Como foi a sua paralisia? Como foi a sua história? O que você apresentou? Teve dor intensa? Teve zumbido? Teve perda de equilíbrio? Às vezes tem até nistagmo, que é um movimento involuntário no olho. Então, assim, é isso que vai dizer qual é o tipo de lesão que você teve, qual é a causa, tá? Bom, voltando a falar de reabilitação. Como a lesão é maior, infelizmente, a recuperação total, completa. O que significa a recuperação completa? Você ter todos os movimentos e não ter contraturas ou cincinesias. Isso é recuperação completa, tá? Ai, tem uma contraturinha, isso já não é, ou tem uma cincinesia pequena, isso já não é recuperação completa. 21%, no último artigo que eu tinha visto, procurei até se tinha outro atualizado, não achei, que era de 2008, 21% tem recuperação total em até um ano. O que significa ter uma recuperação total em até um ano? Você teve a lesão hoje, eu vou te avaliar dia 3 de agosto de 2022 e seu rosto está ok. Essa recuperação completa pode ter acontecido com 2 semanas, com 3 meses, com 4 meses ou com 5 meses, mas depois de um ano tá ok, tá 100%. 24% tem uma lesão, uma sequela leve. O que é uma sequela leve? Tem uma pequena cincinesia, você tem uma pequena contratura. Então isso daqui mostra que ok, se a gente for somar 21 com 24, dá aí 45% pode ter uma recuperação quase completa aí, que já é uma coisa boa. Às vezes fica uma pequena coisa, tá? Mas é uma coisa. Olha lá, 21 completa, 25 com sequela leve, então dá 46. 26 já tem uma sequela moderada. Cincinesia mais importante, contraturas mais importantes, pode ter dor. E 24 com sequela grave, cincinesia muito importante, movimentação difícil e 4% sem movimento nenhum, tá? A Cíntia tá falando, porcentagem de recuperação total é baixa, porque não é a paralisia de Bell. É uma lesão que tem uma lesão direta e uma indireta, tá? Então, isso daí mostra que o nosso cuidado tem que ser muito maior. Por que eu falo isso? Eu já falei aqui algumas vezes e eu sempre gosto de repetir. Desde o primeiro momento, o primeiro dia da lesão, tá? Você tem que ter o cuidado para prevenir sequelas. Paciente com uma semana... Ontem eu avaliei um paciente e ele perguntou assim para mim, Grazi, tenho chance de recuperação? E a resposta para ele foi, não sei. Ele teve a lesão na sexta-feira, ontem foi segunda. Sexta, sábado, domingo, segunda. Eu não tenho ideia se ele vai ter uma recuperação completa, incompleta, vai ficar com sequela ou não. Então, o jeito de eu tratá-lo já tem que ser pensando que ele vai ter a pior recuperação possível.
Porque nós, como reabilitadoras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, nós temos o poder de trazer uma plasticidade positiva, ou seja, fazer com que o cérebro e os nervos se reorganizem para trazer coisas boas ou para trazer coisas ruins. Não adianta eu querer correr para ganhar, sendo que esse correr me tira um monte de cuidados que vão me levar a sequelas lá na frente, tá? Então, na síndrome de Hansen-Hunt, o que isso me chama a atenção? Graça, você não tá falando que você tem que tratar a paralisia? Sim, mas eu já sei que na síndrome de Hansen-Hunt eu vou ter uma grande chance de sequela. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que não pode ser feito e orientar muito bem os pacientes que não dá para correr. Vou repetir o que não pode ser feito, tá? Barros, já explico o que é contratura. Vou repetir o que não pode ser feito. Não pode mascar chiclete, não pode encher bexiga, não pode assoprar no canudo, não pode fazer gelo, não pode fazer eletroestimulação, não pode ficar fazendo careta, não pode fazer exercícios de mímica para ativação, não pode ficar testando no espelho para ver se está funcionando. Tudo isso leva a sobrecarga do músculo, e aí, Barros, entra a questão, tá? Do sobrecarga. Um músculo que passou por uma lesão nervosa periférica, que é o caso de uma paralisia periférica, ele não só tem dificuldade de contrair, mas quando ele começa a contrair, ele tem dificuldade de relaxar. Então, aqui, ó, ele fica travado ali. Você tá no repouso, ele tá contraído. Você tá relaxado, ele tá contraído, tá? Então, não dá pra... ele não consegue relaxar. Só que um músculo que não relaxa também não tem movimento. Então, você levar a movimentos não seletivos. O nosso rosto precisa de seletividade. Se eu ficar fazendo careta e mímica... Gente, eu tô trazendo compensação em tudo quanto é lugar. Eu tô trazendo movimentos em massa. Então, eu tenho que ter muita atenção com esse paciente e ficar de olho no que pode estar começando a aparecer, que me indica que eu tenho que focar para diminuir aquela contração, direcionar aquela contração, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Calma, ih, tem pergunta que eu não tinha visto. Cirurgia de descompressão, sim, tá. A Josi, o otorrino olhou apenas o IgG para varicela. O meu neurologista disse que precisava do IgM para confirmar, pois eu tive catapora na infância. Não só isso, tá bom? Precisa também ver a história clínica, Josi. E você tinha história clínica, não precisava nem do exame. O exame, ele é só uma somatória. A história e o seu quadro é que vai dizer o que você realmente teve, tá? Cassiana, tive todos os sintomas que você citou. Então, Cassiana, síndrome de Hansen-Hunt. Agora, 3 meses depois, fiquei com paralisia facial. Meu olho não pisca e as sessões de fisioterapia que fiz não te ajudaram muito. Então, vamos lá. A Cassiana tá falando aqui uma coisa importante. Ela teve... Me corrige se eu entendi correto. Você teve os sintomas antes e depois teve a paralisia. Isso é uma coisa que pode acontecer. Eu até conversei isso com esse paciente que eu falei de ontem. E ele falou, olha, em julho, no começo de julho, eu tive labirintite, tive perda auditiva, perda de equilíbrio e tratou como uma labirintite. Mas existe a hipótese dele já estar com o vírus da herpes ativo e por causa do nervo coladinho ter passado para o nervo facial. Ele tem uma paralisia facial agora. Tá? Então, Cassiana, isso é uma possibilidade. Veja se é isso mesmo que aconteceu. Cintia, achei a porcentagem de recuperação total baixíssima. Que bom que tá te esclarecendo, Cassiana. Aqui aí falando um monte de coisa sobre os profissionais, né? Eu acho que é assim. Eu tenho certeza que nenhum dos profissionais que vocês passaram, eu tenho certeza absoluta, nenhum deles fez querendo um mal de vocês. Nenhum deles fez para atrapalhar. Infelizmente foi um desconhecimento,
tá? Então, assim, é claro que a gente gostaria, e esse é um dos meus papéis aqui, de trazer mais informações para vocês, tá? E trazer mais informações para outros pacientes, para outros terapeutas. Aqui, a Mari Batistelli falando aqui, Grazi, pelo que eu tô vendo, eu e meu paciente estamos na sua live, obrigado por nos apoiar. Outros pacientes também falando, outros fisioterapeutas. Então é isso, a gente tá trazendo a informação, tá bom? Mas não fiquem com peso com relação nem a vocês e nem aos terapeutas que vocês passaram. Vocês seguiram o que foi orientado, tá bom? Vocês seguiram o que vocês fizeram certo. E eles também, dentro do conhecimento deles, fizeram o correto que era para eles. Hoje tem mais informação, hoje é mais fácil trazer informação. Antigamente, eu vou contar como que era antigamente, tá? A gente tinha aula na faculdade e se a gente quisesse pegar um artigo, a gente tinha que ir numa biblioteca específica, pesquisar no computador daquela biblioteca, não tinha internet, não tinha revista online, tá? E isso que eu sou, tudo bem, sou formada há 20 anos, mas não é tão longe assim. Tinha que ir lá, pagar uma nota para aquele artigo, que às vezes nem era o artigo que você queria, que você pediu o artigo e depois você lia, você tinha acesso só ao resumo. Quando você lia, era uma porcaria de artigo, só o título que era bom, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tem essa facilidade de eu pegar meu celular e abrir para falar para vocês, gente, a partir de hoje não faz mais eletroestimulação. Mas eu também, quando comecei a atender, eu via eletroestimulação. Eu nunca fiz, mas eu via. Mas eu já fiz gelo, tá? Eu fiz, como que chama? Taping com gelo lá atrás. Porque eu também não tinha esse conhecimento. Hoje é outra história. Hoje, se o profissional falar, olha, não tem informação, aí não, tá bom? E uma coisa que era uma fortuna, né, Mari? Era uma fortuna. Nossa, gente, eu ia na Bireme, na Escola Paulista, ali em São Paulo, fazer pesquisa. Gente, era muita grana que a gente gastava para pegar um artigo que hoje a gente consegue nem. Olha, hoje eu queria pegar alguns dados para vocês, então à tarde eu peguei aqui e selecionei alguns artigos que me deu a informação que a gente não tinha antes. E nem a informação sobre... não só artigos sobre paralisia facial, tá? Como eu sei que gelo hoje é contraindicado? Claro, tem a gente pensar sobre, mas eu fui procurar artigos que falavam sobre o uso do gelo em lesão nervosa periférica. Não tem artigo falando sobre gelo na paralisia facial. Eu sei que a paralisia facial é uma lesão nervosa periférica, a paralisia facial periférica, né? Então, eu fui procurar artigos sobre uso de gelo em lesão nervosa periférica. Ou o que causa o gelo sobre o nervo, o que causa o gelo sobre o músculo. Antigamente a gente não tinha também acesso a esses trabalhos, era muito difícil. Então, é assim que a gente vai construindo e passando o conhecimento, tá? A Lidiane falando, né? Depois dos cursos, a gente tem vontade de chamar os pacientes de volta. Fala, vamos fazer. Ó, eu atendi uma paciente semana passada, quinta-feira, se eu não me engano, uma paciente que fez terapia comigo o ano passado, até, se eu não me engano, outubro, e ela voltou quinta-feira passada, e agora voltou o tratamento. E eu falei pra ela, eu falei, olha, não assuste se o que a gente fez da outra vez eu já não fizer mais dessa vez. Porque a gente está em evolução constante. A gente está mudando constantemente para trazer o melhor. E a Rosane está falando, hoje, a Rosane está perguntando, os resultados hoje em dia são melhores? Segundo o Dr. Paulo Nazzarini, que até comentou no post que eu falei sobre os 20%, segundo ele vê melhora sim nessa porcentagem aí. Eu acredito que também tem a tendência a ser melhor. Não, pera, vou parar aqui. Se a gente vivesse num mundo ideal, que a gente fizesse diagnósticos corretos, com dosagem de medicamento correto, que hoje a gente já sabe qual é, sim, teria sim a chance de ter resultados melhores. Infelizmente,
hoje eu não vejo, apesar da gente ter todo o conhecimento, eu não vejo isso, tá? Eu acho que muito está se perdendo no cuidado com o diagnóstico e no cuidado com a medicação correta, tá? Tem-se muito medo de algumas medicações, que tem sim razão de ser, mas eu vejo que, apesar de ter muito conhecimento, ainda há muito subtratamento, tá? Rô, eu queria ter essa certeza de falar, não, hoje os resultados são melhores. O que eu vejo resultados melhores? Isso com certeza. Se você pega um tratamento especializado e um tratamento direcionado, sim, o resultado na reabilitação é melhor. Isso sim, porque a gente está estudando mais, a gente está tendo mais especialidade e aí os resultados são melhores, com certeza, tá? Mas com relação à parte de diagnóstico e medicamento, que seria o principal para você ter um resultado melhor logo de cara, porque nós reabilitadores vamos lidar com o que aconteceu lá atrás, não tanto, tá bom? A cirurgia, a gente está tendo muita discussão com relação a quando indicar a cirurgia, tá? De acordo com os artigos que eu tenho visto e com alguns guidelines relacionados à cirurgia, as cirurgias, elas são de descompressão, não, na síndrome de Hansen-Hunt, tá? Mas com relação à recuperação, a maioria dos trabalhos e dos guidelines levam para cirurgias de reconstrução quando você não tem movimento, tá? Para você fazer uma cirurgia porque você tem uma cincinesia ou você tem sequelas importantes, primeiro tem que ser muito bem estudado e você tem que ter feito um tratamento muito legal antes. Porque às vezes um paciente que recebeu uma indicação de uma cirurgia com um tratamento mais direcionado consegue melhora sem precisar da cirurgia. Vai chegar no 100%? Infelizmente, se você está numa fase de sequela importante ou de sequela, a gente não vai voltar para o 100%, mas vai melhorar muito, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. E subiu. A Rita tá falando, depois que fez o curso, ela até agora não viu a dosagem correta. Pois é, Rita, a gente continua tendo dificuldade nisso, tá? A Sueli falando, estou sendo atendida pelo Dr. Paulo Lazzarini na Santa Casa, estou melhorando a cada dia graças a todos os profissionais que passei. Que bom, Sueli. A Josi, viva o PubMed. Então, que a gente salva a vida dos pesquisadores, dos profissionais de saúde. Vamos ver o que mais. O Ricardo, quando eu tive o início da paralisia, fui no pronto-socorro e o médico disse que voltaria sozinho. Puxa vida, fico triste. A Renata também falando do medicamento e tudo mais. Então, então assim, eu acho que assim, tem artigo, tá? O artigo não é difícil, eu já citei esse artigo aqui, tem lá no meu Telegram esse artigo, eu posso até colocar... Eu fiz esse post, acho que faz pouco tempo, falando desse artigo, da dosagem, tá? Mas no meu Telegram tem. Então, assim, tem a informação disponível e é uma revisão sistemática de 2019, né? Então tá aí pra gente ver. A Rê tá perguntando, avaliei um paciente com síndrome de Hansen-Hunt que o médico queria fazer a descompressão, eletromiografia com menos de 20 dias. Então assim, Rê, na descompressão, ela tem que ser feita em 30 dias, tá bom? Isso é o que é visto. Na síndrome de Hansen-Hunt, não, é contraindicado. E a eletroneuromiografia normalmente é feito de... calma, deixa eu responder uma coisa depois a outra. A eletroneuromiografia, ela é feita depois de 15 dias, tá? Que é onde passa o processo de degeneração. Ela é feita depois de 15 dias e aí tem esse intervalo até 30 para fazer a descompressão. Mas na síndrome de Hansen-Hunt não, tá? A Lidiane perguntou do link do Telegram, tá na minha bio, se você clicar lá tem o link pro Telegram, se eu não me engano. Vamos ver o que mais.
Perceba o tônus voltando e algum movimento da porção inferior da pálpebra, mas estacionou há um mês, não espero mais melhora. Olha, Mari, tem possibilidade de melhora sim, tá? Mas aí eu entro com um questionamento. Será que essa melhora é falta de contração ou contraturas e aderências? É um ponto importante, tá bom? Porque você pode ter passado por um processo de fase de recuperação do movimento, não sei o que a Ginger tá latindo a essa hora da noite, mas tá protegendo a casa. Você pode ter o processo de voltar ao movimento, só que naquela história que eu falei que o músculo não relaxa, ele fica duro. O músculo duro não tem movimento. E depende do que você fez também antes. Com a melhora do tônus da simetria sem maiores movimentações. Ó lá. Não, calma, peraí. A Mari tá falando aqui. Melhora do tônus, tem melhora da simetria sem maiores movimentações. A fisioterapia estacionou e estão querendo indicar avaliação de cirurgião plástico. Mari, pelo fato de ter melhora do tônus e melhora da simetria, mostra que você tem alguma contração aí. E eu iria muito mais pelo lado de aderências e contraturas do que falta de reinervação, tá? Então, a descompressão, a Ada tá falando aqui, ninguém indica descompressão. Ela, nos últimos anos, ela tem sido contraindicada pelo risco de perda auditiva, tá? Estão estudando outras formas de abordagem cirúrgica pra gente não ter essa, pra gente não ter essa perda auditiva, e a descompressão, ela não é garantia de melhora, tá bom? Josi, estou fazendo 1 ano de lesão. Sei que tenho chance de melhorar, mas recuperação quanto à inervação em áreas que aparente não ter sido reinervadas, eu já posso desconsiderar? Vamos lá, tá? Se você tem contratura e cincinesia, você tem reinervação, tá? A melhora do movimento não depende somente da reinervação. Tem contratura, tem cincinesia, o nervo já chegou nesse músculo, senão ele estaria flácido. A falta de movimento não A falta de movimento não necessariamente é por falta de reinervação. Certo, dona Josi? Tem que reabilitar com fisioterapia. Barros, minha paralisia é flácida, bochecha caída. Tem como acertar? Preciso de mais informações, Barros. Há quanto tempo tem? Como foi o seu tratamento? Eu atendi, por exemplo, um paciente o ano passado, ele começou em abril do ano passado, com 8 meses de lesão, completamente flácido. Síndrome de Hansen-Hunt. Hoje, ele está de alta com uma lesão, uma sequela leve. Então, se você não fez o tratamento adequado, não dá pra ter certeza que não tem coisa aí, tá bom? Grazi, mais 8 meses de lesão. Pois é, 8 meses de lesão e a gente terminou com uma sequela leve. A Bruna, que é a outra físio da minha equipe, está atendendo um paciente com 4 meses de lesão flácido. Hoje eu reavaliei, ele já tá na fase de recuperação e a gente tá tendo que controlar as sequelas porque já era esperado. 4 meses em fase flácida, pode esperar que vai ter alguma cincinesia. E sorriso, movimento. Então, não dá pra dizer, se você não faz o tratamento correto, que sem paciente com paralisia flácida, com certeza tem que ir pra cirurgia, tá bom? Calma lá. Vamos ver. Deixa eu ver o que mais. Atendeu o paciente com pós-Covid, durante Covid, com paralisia como sequela? Sim, bastante, tá? Bastante assim, pra mim é bastante. Eu acho que uns 6, 7 pacientes, tá bom? Normalmente, eu acho que até mais, normalmente com recuperação mais rápida, tá? Meu sorriso não voltou, a Anne falando, meu sorriso não voltou, não sei se é aderência ou contratura. Precisa avaliar. De fato, li que a descompressão está cada vez menos indicada. No último
Eu fui num simpósio de paralisia facial em dezembro de 2019, foi o último que teve, e eram principalmente voltado para otorrino, e lá eles desaconselharam, tá bom? Mas foi o consenso deles, inclusive vários médicos da Escola Paulista. Após um ano de sequelas e cincinesia, pode melhorar? Claro que pode melhorar, Maria Aparecida. Com certeza pode melhorar, tá bom? Cíntia, tenho 23 anos de paralisia, cheia de cincinesias e vejo melhor a cada dia com fisioterapia. Claro, Cíntia, você tá muito, muito melhor mesmo. Seu sorriso tá lindo. Tem questões ainda para trabalhar, mas seu sorriso está incrível. E com melhora a cada sessão. Muito bem, verdade, ela está muito bem, Sueli. Você é fera, parabéns. Que Deus te proteja e te abençoe. Ai, a todos nós, Sueli, a todos nós. A Grazi, não tenho rosto flácido, tô com 17 dias sem causa, tô começando os primeiros movimentos. Queria saber como funcionam os atendimentos online. Ah, tá, Grazi. Muito bem, vamos lá. Esse vai ser o tema da próxima semana, tá? A gente vai falar sobre atendimentos online, mas já vou falar, então, terça-feira que vem, a gente vai fazer uma live só sobre isso. Os atendimentos, é assim, com quem tem o olhar treinado e a experiência, a gente consegue ver a partir das sombras e dos movimentos o que está acontecendo no seu rosto sem pôr a mão. Tá? E você vai pôr a sua mão e você vai nos ajudar. Então, como que funciona? A gente faz a sua avaliação, a gente conversa para ver a sua história, a sua causa, o que já passou por você, tá? E aí a gente vai direcionar para mobilizações, massagens, exercícios para o que você precisa. E aí tem a parte de você também fazer o seu trabalho, porque a gente espera que você tenha melhora entre uma sessão e outra. Tá? Então, o trabalho é excelente, nós da equipe a gente só atende por teleatendimento e a gente vai falar sobre isso essa semana, tá bom? Tive paralisia por neurinoma tem 5 anos, fiz outra cirurgia de recuperação, mas queria uma avaliação. Muito bem, vamos marcar, me manda um direct, por favor. Uda Brinquedos, eu não sei seu nome. Paciente, doutora Yandra, isso. Paciente com 9 meses de paralisia chegou pra mim, fiz 10 sessões e hoje ele está bem, sem contratura, mas ainda não sorri. Tem chance? Provavelmente tem chance de melhorar. Não sei se vai chegar no sorriso 100%, tá bom? A Fabi vai segunda-feira, né, Fabi? Oi, Flávia. Me manda mensagem, Flávia. Vocês têm consultoria segunda-feira, se eu não me engano, né, Fabi? Já tá marcada. Muito bem, gente. Perguntas, mais perguntas sobre a síndrome de Hansen-Hunt? Se tiver, me mandem aqui. Estava com saudades dessas lives. Muito bem, 100 perguntas. Deixa eu ver se tem alguma aqui também. Não, tô usando um potinho para apoiar o celular e vocês não caírem. Muito bem, ótimo. Então, encerramos o assunto. Encerramos não, tem muito assunto aí, tá? Mas falamos sobre síndrome de Hansen-Hunt, falamos... Então, isso que eu falei, o Barros está perguntando, não esquece de falar da contratura. Eu já falei, Barros. A contratura é o fato do músculo contrair e não relaxar. Então, ele fica, ó, parado, travado. É como se fosse um torcicolo. Sabe quando a gente tem torcicolo que não consegue mexer, não consegue relaxar? É a mesma coisa, só que no músculo do rosto, tá? Alguns pacientes chegam com paralisia após retiradas de siso. E aí é uma lesão de um ramo do nervo trigêmeo responsável pela sensibilidade, tá? Então aí é uma questão sensitiva, não tem a ver com o nervo facial. Obrigada, Rafa! Não tem a ver com lesão do nervo facial, é lesão sensitiva do nervo de ramo do trigêmeo, tá bom? Muito bem. Muito obrigada, Lê, obrigada, Flávia, Anne, obrigada, Josi. Que bom, vamos manter essa questão. Então o tema da próxima semana vai ser teleatendimentos, tá bom? Sim, Mari, dou consultoria para fisioterapeuta também, tá? Dou consultoria sim. Beijo para vocês, muito obrigada, boa noite, bom descanso. Sim, Mari, pode marcar com o seu paciente sim, tá bom?
como que a gente trata a paralisia? A Yandra tá falando. Tratar paralisia não é simples. Não é uma coisa que a gente consegue em uma live ou em post falar assim, olha, faça isso, faça aquilo. É exatamente. Né? É um processo de conhecer muito mais sobre todos os aspectos, o que envolve a fisiologia, o que envolve os músculos faciais, o que envolve tudo isso. Então é um processo, tá bom? Para desenvolver o raciocínio. Muito, muito obrigada a vocês. Grace e Rita, obrigada. A Alessandra vai ficar gravada sim, tá? A turma talvez eu abra no final do segundo semestre, tá bom? Beijo pra vocês. Muito bem, muito obrigada e até semana que vem, live, terça-feira, 7h15, tá bom? Tchau, tchau.